Sobre direito condominial, no caso de vocês, são conhecedores do assunto, o que poderíamos citar como pontos importantes nesse caso aqui? Que a pessoa tem que ficar ligadinha? O que vocês, sei lá, poderiam considerar como informações primordiais e importantes? O que, ainda da gente estar no ano de 2021, infelizmente, tem chegado lá no escritório condomínios que não têm uma constituição de condomínio. Não existe condomínio. Então, ele não é regular. Ele não tem condomínio. Um condomínio que não tem condomínio. Exato. Como que consegue? Vocês entenderam? Eu não sei como acontece isso, mas elas vão explicar um pouco. Explica pra gente entender melhor como acontece isso. Então, não foi instituído o condomínio. Então, como que se faz uma cobrança para você, né, preservar o patrimônio em comum? Né? Tá. O que acontece? Você tem que instituir o condomínio, não tem jeito. O que já chegou para nós, por exemplo, a pessoa fez um loteamento e fez casas, virou um condomínio, só que não instituiu o condomínio. Só que como faz a limpeza do local, energia elétrica comum, isso dificulta muito. IPTU geral não é individualizado, isso tem um problema sério. Imagina. Quantas pessoas tem? Então vai ter que dividir. Exato. Então eles Nossa, fazem tudo errado, né? Totalmente. Fazem lá uma divisão de uns valores. E como que vocês conseguem desmaranhar tudo isso? Porque, imagina. Não tem jeito. Tem que constituir o condomínio. Tem que ser algo sério, né? Por exemplo, a gente advoga na parte de loteamentos, condomínios. Existe toda incorporação. Existe toda uma legislação específica que você tem que cumprir, porque senão vira uma bagunça. E uma hora vai acontecer alguma coisa que vai... Exato. Né? E como a gente mencionou, existem etapas de uma incorporação imobiliária. Desde quando ele vai lotear e a parte final, que é a instituição do condomínio. Exato. E às vezes eles criam, faz um loteamento, separa os lotes, vende e não faz a parte principal, que é instituir o condomínio. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né? É que a gente tem que separar o que é loteamento, o que é condomínio. Sim. Existem diferenças. Mas, por exemplo, em condomínio de casas... Um exemplo que surgiu lá no escritório. O dono, o terrenista que a gente chama, loteou lá de forma aleatória. Então, ele chegava em cada casa, ele pedia um valor aleatoriamente. Diferente. Ué, num terreno único, só que ali ele fez... Exatamente. Esse aqui, coitadinho, vai pagar mais. Esse aqui vai pagar mais. Depende da sua carinha, entendeu? Pagar mais, você pagar menos. Você vai pagar mais. Isso não pode existir. Até por numa convivência, como eu te falei, né? Pra gente... Imagina quando descobre, né? Então... Pera, você pagou isso? Não pode ser, porque eu tô pagando 3 vezes mais. Você imagina a confusão que dá. E nesse caso, como é que faz pra poder... Tem que mudar tudo. Porque assim, quem é o responsável pela instituição desse condomínio foi... nesse caso que eu estou te dando caso prático, foi o terrenista. Ele era o terrenista e ele construiu as casas. Então, ele foi o terrenista e o construtor, né? O terrenista conhecia bastante aí. E o que acontece? Quem consta lá na matrícula do imóvel é ele como proprietário. Ele tem que instituir o condomínio. Sim. Então, se ele não faz isso, e porque o condomínio ele é registrado na matrícula do imóvel, aí a gente tem que entrar com uma ação judicial, não tem jeito. Aí tem que entrar com uma ação que chama-se obrigação de fazer, para que ele venha e institua o condomínio. Para poder regularizar tudo direitinho. Até porque, veja, nesse caso prático que eu te falei, as pessoas não tinham nem a escritura do imóvel, porque ele não individualizou. Ele não loteou. E depois que é individualizado, tudo construído, só que a gente sabe, mesmo que segue um padrão, existem vários imóveis lá dentro que vão ser vendidos. Aí pode-se, obviamente, se vender por valores diferentes, por questão ou não também. Tem que seguir uma... Existe, porque aí, veja, fica tudo irregular. O condomínio está irregular, a propriedade está irregular. Quer dizer, aí a pessoa já vai somar a bagunça com mais bagunça. E aí vai virar os contratos de gaveta e às vezes tem que entrar com os capião. Aí que regula os capião.